Oi pessoal, hoje eu vou explicar uma outra maneira de usar os botões usando uma classe ouvinte. Eu vou criar uma classe é, e essa classe ela vai implementar esse método, certo? E a partir daquela classe eu vou ouvir os cliques de cada botão, certo? Só por meio didático mesmo, eu vou mostrar esse meio e vou mostrar o outro meio também, que também é muito bom quando você precisa usar poucos botões, né? Bem, então nesse caso eu vou criar aqui mais uma classe chamada ouvinte. Essa classe ela vai implementar o onClick Listener. Como é uma interface, eu vou ter que implementar os métodos, adicionar a implementação. E no caso é o mesmo método que a gente utilizou nessa classe aqui, nessa classe principal, que é esse método aqui. O que acontece? Eu vou usar isso aqui, que vai ser da mesma forma, só que vai ser essa classe que vai chamar. Então, como aqui nós podemos ver, vai dar alguns erros, porque essa classe ela não conhece a instância da outra classe, né? E como é que eu vou resolver isso aqui? Eu vou criar um construtor aqui. Na verdade eu vou construir dois. Só por... Esse aqui ele vai receber um inteiro. Esse é o contador. Vai receber uma text view. Vai ser nossa TV1. Vou ter que importar aqui text view. Beleza. E aqui eu vou criar a variável cont e a variável text view. Essa é a variável de instância dessa classe, certo? Uma vez que eu tenho a variável de instância, eu coloquei esse construtor aqui para não ficar dando erro na outra classe, se a gente não colocar nada, certo? Mas para forçar o usuário, vou tirar o usuário sempre colocar esses parâmetros aqui, vou deixar sem ela mesmo. Pronto, tendo isso aqui em vista, eu vou atribuir o contador da minha classe ouvinte ao parâmetro. Vou adicionar o parâmetro cont, contador, a minha variável da classe cont. Beleza? Da mesma forma, eu vou adicionar a minha variável TV1 a text view passada por parâmetro. Beleza? E aqui tá dando esse errinho aqui porque eu vou colocar aqui view. Aqui pode ser qualquer nome, gente, porque como eu já tenho atribuído aqui esse nome, aí tem que ser o mesmo nome, né? Que a gente vai pegar o ID do clique, beleza? Então aqui a gente já conseguiu tirar os erros. Agora eu vou salvar. E aqui eu vou deletar esse método, não vou mais usar, e vou tirar a implementação para não dar erro mais. Essa classe não vai precisar mais implementar a onClick Listener.
Por quê? Porque a ouvinte aqui já está fazendo o papel de ouvinte, beleza? E agora, como eu chamava a própria classe, que era a principal, ela era um ouvinte, eu chamava ela aqui. Nesse caso, o que eu tenho a fazer é chamar a classe ouvinte, que é ela que vai ser o ouvinte, que vai escutar aqui através desse método os cliques do botão, dos botões. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? New, vou chamar a nova classe, ouvinte, e aqui eu passo o contador, que vai ser esse contador, e passo a text view, que vai ser essa text view aqui. Passo ela aqui, beleza? Da mesma forma, eu vou passar para esse outro parâmetro aqui. E agora eu vou executar. Eu tenho aqui a minha AVD já está ligada aqui. Está executando, que essa aqui já está aberta, pronto. E agora quando eu subtrair, quando eu somar ou subtrair, ele vai fazer o mesmo efeito. Por quê? Porque quando aqui eu configuro set, configuro um ouvinte. Ou seja, um clique, né? Listener é ouvinte, em português, e no clique, que é um clique. Então, esse on click listener significa ouvir o clique, ou seja, ele precisa configurar um ouvinte para que fique ouvindo os cliques desse determinado botão. Nesse caso, quem vai ouvir os cliques desse botão vai ser esse ouvinte que eu criei, essa classe. Você também poderia criar outra classe ouvinte 2 que poderia fazer separado cada ação. Mas nesse caso, como tem só uma classe, então eu só com a classe eu resolvo, porque eu posso simplesmente pegar o ID do botão e fazer determinada ação, dependendo de cada botão pressionado. Beleza? Essa é outra maneira de se usar, fazer com que os botões funcionem. Outra maneira muito usada, eu vou fazer aqui nesse caso, como a gente tem só dois botões para verificar os cliques, certo? Então eu posso simplesmente chamar aqui um ouvinte anônimo. Como assim? Eu chamo new view ponto onClickListener e aqui você vai ver anonymous inner. É uma classe anônima, entendeu? De um tipo anônimo que por que anônimo? Porque eu não criei essa classe, ela vai ser criada em algum local. E a partir daqui, eu já posso efetuar o comando que eu quiser para esse botão, separadamente. Por exemplo, eu quero que ele efetue esse comando aqui. Se for o soma, eu quero que ele some e faça isso. Da mesma forma, eu vou fazer para o btn sub, new view. E eu chamo aqui a classe anônima. Podem perceber que no caso, se fosse vários botões, isso aqui ficaria enorme, certo? Então, assim, eu aconselho só no caso de ser poucos botões e fica beleza. E nesse caso aqui eu vou chamar essa outra ação, que vai ser diminuir. Aqui eu já não preciso mais dessa classe ouvinte. Como vocês estão vendo, eu não estou usando mais nada, eu posso até deletar ela, não vou usar mais a classe ouvinte. Aqui eu salvo. E quando eu executar esse código, quando eu clicar em soma, ele vai adicionar um novo onClickListener, um novo ouvinte. E esse ouvinte é quem? Ele é anônimo. Então, o Java ele cria uma classe para a gente, que não é especificada aqui, ele já chama um método e escuta o clique seu e já efetua determinada ação. É isso que ele vai fazer. Vou sair aqui da aplicaçãozinha que eu estava e vou executar novamente. A gente espera tomara que não dê erro, mas não tem o que fazer, gente. É questão aí de você querer economizar algumas linhas, você escolhe determinado e aí você vê que tem o mesmo efeito.
Como eu falei, aí varia da organização que você quer no seu código, porque ó, para 2 botões foi esse código. E aqui ó, se fosse 30 botões ia ficar bem menor, concordam? Do que se eu criasse para cada botão, eu criasse uma ação para cada botão separadamente. Beleza? Então essa foi uma aula sobre a continuação, né, dos botões em Java, para a gente criar botões em Java. E qualquer coisa é só subscrever, comentar no meu site. Vou estar passando o link embaixo desse vídeo. E até a próxima aula. Obrigado por ter assistido. Até mais.